Olá, essa é a nossa devocional de número 58 e nós vamos hoje ler e estudar Romanos 13, 11 até o 14. Vamos à leitura. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades, libertinagem ou em discórdias e ciúmes. Mas revistam-se no Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Essa é a leitura. Bom, o reino de Deus já veio, mas ainda não de forma plena. Nossos pecados já foram perdoados, mas ainda não somos perfeitos. O diabo já foi derrotado, mas ainda nos rodeiam, buscando a quem devorar. Já vivemos a vida eterna, mas ainda experimentaremos a morte. Sendo assim, nós cristãos vivemos em dois mundos, em duas realidades. Estamos presos entre o já e o ainda não. Vivemos entre duas vindas de Cristo. Aqui ele já veio e nos deu salvação, e quando voltará para concluir esta obra. Paulo, nesta passagem, está lembrando desta realidade em que vivemos e como podemos viver diante dessas duas realidades. Então vamos aos versículos. No verso 11, onde fala, e digo isto a vocês que conhecem o tempo. O que Paulo quer dizer com conhece o tempo? E aí na frente ele meio que já introduz essa explicação. Já é hora de despertar do sono. Então vamos lá. O que é conhecer o tempo, Ele se refere às pessoas que vivem como se o mundo fosse durar para sempre, Então assim, vocês conhecem, vocês não são como essas pessoas que acham que o mundo vai durar para sempre. Então, já que vocês sabem que o tempo em que estamos aqui, que a nossa vida aqui, ela é passageira, que há uma eternidade, para se viver, que não é neste mundo, que tudo não se resume aqui. Vocês que sabem disso, que conhecem isso, então é hora de despertar. Despertar de quê? Que sono é esse que Paulo fala? Essa letargia, essa indiferença às coisas de Deus, Então, pense bem, se estava perto para Paulo, lá nos seus tempos, a volta de Cristo, imagina para nós, Como eu disse na introdução, salvação vem em 3 tempos. Deus nos salva primeiro, da culpa do pecado. É a primeira etapa, é o primeiro tempo da salvação, a culpa do pecado. A segunda é do poder do pecado, que se dá no decorrer da nossa vida. Ainda somos influenciados pelo pecado, Aqui mesmo sendo salvos da culpa do pecado, ainda pecamos, porque ainda somos influenciados pelo pecado. Então, o que acontece é que essa salvação do poder do pecado sobre nós, ela se dá no decorrer da nossa vida, no dia após dia, dizendo não ao pecado, dizendo sim para Deus, na santificação, na busca, pela presença de Deus, o enchimento do Espírito Santo. Então, é um processo, esse segundo tempo de salvação, acerca do poder do pecado. Então vai chegar um outro tempo, em que nós seremos glorificados. Esse tempo de glorificação
é um momento em que Cristo nos livra do poder do pecado, quer dizer, dessa influência, né, que o pecado ainda exerce. Ele não tem poder de nos dominar, de nos fazer escravos, somos livres, mas ainda somos influenciados, né? Ainda vivemos na presença do pecado. Então, na glorificação, esse terceiro tempo, né, esta obra será fechada, né, concluída. Não teremos mais a presença do pecado em nossas vidas, ou seja, não pecaremos mais. Portanto, a primeira razão é que nossa salvação está em desenvolvimento, mas chegará um momento de conclusão. É isso que ele quer dizer quando ele fala, né, já é hora de despertar do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando o princípio cremos. Você e eu estamos passando uma linha do tempo em que a nossa salvação já foi nos dada e está sendo desenvolvida, né, na nossa vida, enquanto aqui, né, na Terra, e será concluída no retorno de Cristo, né? E aí vem o verso 12, que diz assim: vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então aqui Paulo ele faz uma analogia entre dia e noite, trevas, luz, né? Ele está argumentando a mesma coisa que foi dita no verso 11, mas de uma maneira diferente, né? Estamos vivendo atualmente na madrugada. As trevas seria o tempo em que Cristo não veio, não foi revelado, né? O sol da justiça não saiu, né? Então, quando o sol ele começa a surgir, né? É aquele período da madrugada em que a gente não tá no dia pleno ainda, mas já não estamos na noite. Então é aquele amanhecer. Nós estamos vivendo um amanhecer nessa comparação, né, que Paulo faz aqui. Então, o reino de Deus, ele já está entre nós, já se estabeleceu, mas não na sua plenitude. Cristo veio inaugurar este reino, né? Então há uma mudança que dá esse amanhecer, o surgimento desse amanhecer. Mas nós temos a expectativa de ver o sol totalmente posto, né? Queremos ver o dia pleno, na sua plenitude. Então estamos nesse anseio de que o sol saia completamente e se revele completamente, né? Que é a conclusão dessa obra. Então, na prática, né, Paulo nos exorta a deixar as obras das trevas porque não vivemos mais nela, né? Então, assim, por que ele usa esse termo trevas, né? Muito provável que no tempo de Paulo hoje não é bem assim, mas é aquelas coisas que se faz no escuro, no oculto, que a pessoa não quer que se revele porque são coisas... são obras obscuras, indecentes, né? São obras ruins, né? São coisas que querem deixar escondidos. Tudo aquilo que é incoerente, né? Que é errado. Diferente daquilo que se faz durante o dia, que é o coerente, que é o correto, que é o que é para todo mundo ver. Ao contrário, né? A orientação de revestirmos das obras da luz, né? Ou seja, todas as virtudes cristãs, né? Então a gente não viver como quem está vivendo em trevas, como quem não está ansiando ver o dia, né, na sua plenitude, com quem está ali em poucos momentos o dia vai raiar, né? Mas como se tivesse ali na calada da noite, mas as atitudes fossem boas, as obras essas virtudes cristãs, nessas obras da luz, é a verdade, a bondade, a sinceridade, a honestidade, o amor, a honra, enfim, é todas essas coisas. Devemos nos revestir dessas obras, né? Devemos viver como quem anda na luz, de maneira coerente, com o sol
que estamos na expectativa de contemplar, né, desse dia pleno, né, o reino de Deus plenamente estabelecido, viver como alguém que tem consciência que o reino de Deus já foi inaugurado, já foi, né, apresentado a nós, já vivemos eles, ainda que não plenamente. E no verso 13, vivamos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedeiras, não em moralidades, libertinagens, não em discórdias e ciúmes. Então aqui ele está sendo mais explícito, né? Não nessas práticas que se fazem, vamos dizer assim, à noite, né? Mas dignamente, como em pleno dia, às claras, de maneira íntegra, de maneira moral, de maneira correta, coerente. Então, Paulo nos chama a não viver essas práticas, né? E um fato curioso sobre esse verso 13, né, de Romanos 13, é que Agostinho, né, o famoso Santo Agostinho, né, ele se converteu lendo essa passagem, porque ele vivia uma vida errada, né? Tinha uma mãe ali que orava por ele, mas ele vivia uma vida de orgias, como está descrito aqui, de bebedeira, de moralidade. Então, ao ler esse versículo, ele foi impactado e resgatado por Deus, né, dessa vida de pecado, né? Se tornou aí um grande teólogo da igreja. Bom, e no verso 14 que diz assim: mas revistai-vos do Senhor Jesus Cristo, não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Revestir de Cristo significa tomar a força, né, do poder da virtude adquirida na cruz, todas as virtudes adquiridas na cruz do Calvário, por Cristo, é nós tomar essa força que vem dessas virtudes adquiridas lá, pois essas virtudes não vêm de nós mesmos, somos incapazes de gerar elas ou apresentá-las de nós mesmos, né? E vencer o pecado, não satisfazendo os desejos da carne, né? Então isso é revestir, né, de Cristo, né? Mesmo sendo cristão, nós temos desejos carnais, né? Isso acontece com menos frequência, mas ainda pode acontecer. O que muda é que nós resistimos isso, né? Então dizemos não para o pecado. Então, mas nós devemos dispor de toda situação, né, que possa nos colocar em meio ao pecado. O que isso quer dizer? Que não é porque nós vamos estar revestidos das virtudes adquiridas na cruz, né, para resistir ao pecado, né, para dizer não ao pecado, revestidos de Cristo. Não é por causa disso que a gente vai se colocar numa situação em que vamos ser tentados, né? Então nós devemos evitar a aparência do mal, né? E eu disse a palavra até resistir o pecado. Não, a orientação bíblica, me corrigindo, é fugir do pecado. A gente resiste o diabo, mas o pecado a gente foge. A gente não mede força com o pecado, né? Mesmo nos revestindo. Então, para que tenhamos até um discernimento de prever uma possível situação em que sejamos colocados, ou em que seremos tentados, né? Então, é dizer não quando tiver que ser dito, né? E evitar nos colocar nessas situações, né? O pecado é algo muito, muito grave na vida de um crente. Então, ele traz danos terríveis, trouxe desde Adão um dano terrível, nos separando do nosso relacionamento com Deus. E na nossa vida cristã, ele entristece o Espírito Santo, sabe? Ele afeta as nossas vidas de uma maneira muito ruim. Então, né, que possamos, né, viver como quem vive a luz do dia, de maneira íntegra, de maneira santa, correta. Lembrando que esse santo não é no sentido pleno da palavra, é no sentido, né, não nos faz melhor do que os outros, nos faz separados,
né, para Deus, né, uma vida dedicada a Ele. E como aplicação, é que a nossa salvação já iniciou, mas ainda não foi concluída. Ainda não fomos salvos da mentira, a gente ainda mente, infelizmente, da raiva, da amargura. Deus ainda está nos salvando, né? Está sendo desenvolvida aquele segundo tempo da salvação. Outro ponto, precisamos despertar do sono e examinar nossas vidas como cristãos e ver se temos o real conhecimento do tempo em que vivemos. Essa vida não é eterna e às vezes acontecem coisas nessa vida que a gente acha que acabou, perdeu sentido, perdeu propósito, perdeu sabor, perdeu a luz, quando isso aqui é só uma fração da vida eterna, do plano de Deus nas nossas vidas, né? Temos diariamente consciência de que esta vida é passageira e mesmo em meio às necessidades dessa vida, que é justo trabalhar, estudar, né? A gente se casa, a gente tem filhos, enfim, desenvolve uma carreira profissional, né? Acadêmica, familiar. Então, assim, todas essas coisas, elas não justificam que a gente viva uma vida sem a urgência escatológica do retorno de Cristo. Sem a gente ter essa expectativa de ver o sol raiando, de ver Cristo voltando, concluindo sua perfeita e maravilhosa obra. Viver como se isso aqui fosse tudo, né? Desapegar das coisas dessa vida. Isso é uma luta, mas é necessário, é de suma importância para os cristãos. Uma vida devocional, uma vida de oração, de buscar em oração, de se envolver na sua igreja local, não ser um nome, uma pessoa ali, né? Uma pessoa que vai à igreja, mas que seja parte ativa do corpo, né? Que entenda que ali ele tem um propósito, que ali ele tem uma parte, que ele é vivo naquele organismo, né? Dentro da igreja. É hora de acordar. Essa palavra nos chama acordar. Acordar porque o sol está raiando. Jesus está voltando. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque esse amanhecer surgiu depois de uma vida de trevas. Estamos na expectativa de ver o sol da justiça brilhando. Cremos, ó Deus, e queremos fazer parte do estabelecimento do teu reino que foi inaugurado por ti. Ainda que não esteja pleno, Senhor, faz-nos obedecê-lo para cumprir o nosso papel no reino, como embaixadores, como servos teus, como luz, como sal. Que possamos não desfalecer, não esmurecer, não cochilar nessa expectativa do amanhecer, do sol, do dia pleno diante de nós. Que a tua volta esteja, ó Deus, fervendo em nossos corações todos os dias, porque é essa a nossa maior esperança. Muito obrigada, Senhor, por essa esperança. Em nome de Jesus. Amém.